pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal. O tema da aula de hoje, o processo de redemocratização no Brasil. No vídeo de hoje vamos falar sobre como se deu o fim da ditadura civil-militar no Brasil nos anos 1980. Ou seja, como o poder deixou de pertencer aos militares e foi devolvido aos civis em um processo que foi bastante lento, bastante demorado e contou aí com uma série de acontecimentos que levaram, sim, ao fim desse regime militar, algo que já estava acontecendo em outros países aqui da América do Sul. E no Brasil aconteceu de maneira um pouco mais tardia, mas felizmente se concretizou. Depois dos anos mais radicais, podemos dizer assim, dos governos militares, especialmente a partir de 1968, com a decretação do AI-5, até 1974, chamados Anos de Chumbo, aos poucos, bem lentamente, o regime militar vai começar a dar algumas aberturas políticas, especialmente a partir da eleição do Ernesto Geisel, presidente militar, em 1974. E nas palavras do próprio Geisel, ele prometia que iria realizar uma abertura política que, segundo ele, seria uma abertura lenta, segura e gradual, ou seja, havia a intenção sim de devolver o poder aos civis, porém isso não iria acontecer de uma maneira abrupta, seria algo pensado, algo que ocorreria segundo as regras que os militares determinassem. No final da década de 70, a inflação já estava bastante elevada, a crise econômica era grande, a concentração de riqueza era muito grande, aumentou muito durante esse período, de maneira que era necessário uma mudança, né? A situação interna e externa pedia essa mudança de maneira que o regime militar já não estava mais sendo sustentado. Devido a isso, em 77, o Ernesto Geisel ele lança uma série de medidas chamada Pacote de Abril, que serve para fortalecer o poder dos militares que estavam sentindo-se, de certa forma, ameaçados na permanência do regime. E esse pacote de abril ele determinou, por exemplo, a eleição dos senadores biônicos. O que é um senador biônico? Ele é um senador que ele não é eleito diretamente pelo voto popular, mas sim indicado por um colégio eleitoral. Ficou determinado com um pacote de abril que 1/3 dos senadores seriam senadores biônicos. É interessante lembrar que os governadores já eram escolhidos indiretamente e que os prefeitos de algumas capitais também já eram escolhidos indiretamente, ou seja, o voto geral, o voto para a população em geral ficava resumido a bem poucos cargos e a bem poucas opções. Em 1979, assume o último presidente militar desse período, o João Figueiredo. E o João Figueiredo, sim, de fato, vai lançar leis que vão, aos poucos, permitir o retorno à democracia. Mas, como eu já destaquei anteriormente, esse é um processo bem lento, né? Como, por exemplo, a Lei da Anistia, de 1979, a anistia, perdão político, ou seja, a partir daquele momento, todos aqueles que estavam exilados, que foram expulsos, que foram retirados do país por cometerem crimes políticos, estavam autorizados a retornarem ao Brasil. E em 1979 ocorre também o fim do bipartidismo, ou seja, os brasileiros deixam de ter como únicas opções o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro ou a Oposição Permitida, e a Arena,
Aliança Renovadora Nacional, que era o partido da situação, e antigos partidos puderam ser reativados e outros puderam ser criados, como é, por exemplo, o caso do Partido dos Trabalhadores. No início dos anos 80, a pressão por eleições diretas para presidente se intensifica, especialmente na campanha denominada Direta Já, que foi um movimento muito forte por todo o Brasil, comandado especialmente por jovens que desejavam votar diretamente para presidente. Essa proposta de emenda à Constituição para ter eleições diretas, chamada Emenda Dante de Oliveira, ela é votada em abril de 1984 e ela é rejeitada por 22 votos apenas. Em 1985 ainda ocorre a eleição indireta para presidente, que tinha como candidatos, de um lado, Paulo Maluf, candidato da situação, e de outro lado, Tancredo Neves, o candidato da oposição. A eleição ocorre, Tancredo Neves é decretado como vencedor, porém não pode assumir, porque o problema de saúde que ele tinha se agrava e ele acaba vindo a falecer alguns dias antes de tomar posse, deixando uma decepção e uma tristeza muito grande nos eleitores brasileiros. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração às 10 horas e 23 minutos. Quem vem assumir, no entanto, é o candidato a vice-presidente, o José Sarney, que vai governar o Brasil até 1989. José Sarney teve que lidar com muitos problemas econômicos, especialmente a hiperinflação, um período onde os produtos poderiam dobrar ou triplicar de preços de um dia para o outro, inclusive no mesmo dia. Há 2 meses, o pacote de 1 quilo de feijão preto estava custando 156 cruzados. Hoje, esse mesmo pacote de feijão está custando 312 cruzados. E que o dinheiro estava extremamente desvalorizado, ou seja, as notas tinham muitos zeros e era necessário muito dinheiro para comprar poucas coisas, um período bastante difícil da história. Apesar de não ter conseguido controlar esse problema da hiperinflação, que vai se estender até 1994 com o Plano Real, José Sarney fez algo muito importante para esse país, que foi a convocação da Assembleia Constituinte, ou seja, a criação de uma nova Constituição para o Brasil pós-ditadura civil-militar. Com essa convocação e com essa nova Constituição, fica determinado que em 1989 haveria eleições diretas para presidente, e é de fato o que ocorre. Em 1989, após muitos anos, volta-se a ter uma campanha eleitoral para presidente, onde os brasileiros em geral, ou seja, todos os eleitores, tinham o direito e também a obrigação, também o dever de irem votar. Essa eleição de 1989, ela reúne muitos candidatos, alguns de expressão, outros chamados candidatos nanicos, algumas figuras bastante conhecidas, como por exemplo Luiz Inácio Lula da Silva, Paulo Maluf, e algumas figuras exóticas, como por exemplo o candidato Silvio Santos, que não pôde concorrer na última semana porque a sua candidatura foi indeferida por um problema com o registro. A eleição de 89 ela apresenta como vencedor Fernando Collor, chamado por ele mesmo de caçador de marajás, que prometia moralizar a nação, ir contra a corrupção e contra os privilégios no serviço público. Mas Fernando Collor faz um mandato bastante curto porque sofre o processo de impeachment em 1992. Mas isso aí já é assunto para um próximo vídeo. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Deixe seu like, muito obrigado. Um abraço.